Bom, pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas. Como combinado, nós veríamos aqui alguns conceitos sobre as instalações e dispositivos elétricos das máquinas, né? Para vocês entenderem melhor, né, o que trata a NR10. Então, olha só, tem um trecho nela lá, na norma regulamentadora de número 10, que fala o seguinte: as instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto, né, nessa própria NR, que é a NR10. Então, olha só, na hora de projetar, realizar a manutenção, né, as instalações elétricas elas devem prever, né, as proteções contra o fogo, né, contra o choque elétrico, explosões, e devem garantir, né, que quem vá trabalhar próximo, né, ou exatamente com aquela instalação proteja a todos, né, pensando nesses três quesitos aí, né, choque elétrico, incêndio e explosão. Bom, devem ser aterrados, ou seja, toda a instalação elétrica ela deve ser aterrada conforme normas técnicas oficiais vigentes. As instalações propriamente ditas, carcaças, invólucros, blindagem ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte de circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão. Então, sobre o choque elétrico, né? Eu sei que não é tão comum aqui na região tomar banho com chuveiro elétrico, mas quem já experimentou, né, pode ter tido a péssima experiência de tomar um choque de leve, né, ao ligar ou desligar o chuveiro. Então, o que acontece, né? Normalmente, essa situação acontece quando a instalação do chuveiro ela não é aterrada, né? Então, você se torna um condutor, que é exatamente por onde a corrente elétrica ela será conduzida para a Terra. Então, toda instalação elétrica deve possuir o aterramento, né? E como nós vimos na NR10, esse aterramento ele deve ser inspecionado, deve ser verificada a sua resistência de aterramento, confirmando então a sua eficácia. Como nós vimos lá na norma, né, eu vou passar aqui rapidamente, né, nós vimos esse item lá com relação ao prontuário, que deve ser mantido, né, por instalações que possuam carga instalada acima de 75 kW. Né. Voltando aqui sobre o aterramento, né, hoje nós temos o padrão de tomada com 3 pinos, onde o primeiro aqui será a fase, aqui neutro, e aqui no meio nós vamos ter o fio terra, né? Exatamente esse do meio será um condutor, será conectado a um condutor que direcionará, né, aquela provável corrente ali de fuga exatamente para a terra por meio de uma haste que fica ali fixa, né, ao longo, né, da profundidade ali da terra. Normalmente segue um padrão de 2 metros de profundidade. Ao final é colocado sal grosso, isso para melhorar a condutibilidade, né, dessa condução aqui da corrente de fuga. E para vocês entenderem, né, o choque elétrico, olha só, né, eu vou ter lá, por exemplo, um motor elétrico. Nós temos ali corrente elétrica circulando ali, a carcaça do motor ela deve ser isolada, mas quando essa isolação baixa, né, pode ser que eu tenha alguma corrente ali circulando na carcaça daquele equipamento. Então, eu como condutor, sirvo, né, eu, vocês, qualquer um de nós podemos servir como condutor dessa corrente elétrica. Se eu tenho aterramento, olha só, condução da carcaça para a terra, ela será direcionada, né, de forma direta para a terra. Se eu não tenho o aterramento, né, é o que acontece no caso do choque elétrico. Aquela corrente que está ali, né, na carcaça do equipamento,
ela vai fluir pelo nosso corpo. Então, entendam a importância do aterramento. É muito mais fácil a corrente elétrica fluir para a Terra sobre um condutor do que passar por todo o nosso corpo, né, e ir para a Terra. A corrente sempre busca o caminho mais fácil. Bom, e como eu falei para vocês, esse aterramento ele deve ser verificada a resistência de aterramento. Imagine que quanto maior for a resistência de aterramento, menor será a eficiência do meu aterramento. Então, quanto mais baixa essa resistência do aterramento, melhor. Então, aqui nós temos o terrômetro, né, que é um instrumento utilizado para medir a resistência de aterramento, né, dos sistemas de aterramento. Através dele que a gente verifica a resistência e, consequentemente, a eficiência do sistema de aterramento. Nós temos também definido lá na NR10, né, o sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Né? Lá no céu, normalmente, nós temos as nuvens que podem estar carregadas com cargas positivas e negativas. E podemos ter essa situação, né? Que aqui na Terra nós vamos ter uma carga, as nuvens podem estar com carga oposta aqui em cima, daí então surge uma diferença de potencial, né? Que origina a descarga atmosférica. Pensando nisso, né, as instalações elétricas devem possuir o SPDA, né, que nada mais é que um captor dessa descarga, né, um captor que vai conduzir essa descarga diretamente para a Terra. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um sistema de proteção contra a descarga atmosférica em um prédio, aqui no caso é a gaiola de Faraday. Né, então nós temos os captores aqui direcionando a provável carga elétrica diretamente para o sistema de aterramento. Das instalações dos dispositivos elétricos, né? As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam a sua blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma bomba de combustível, exatamente aquela mesma lá do posto de combustível, aquela estação de abastecimento, onde eu vou ter ali motor elétrico, aqui nós vamos ter a bomba com registradora, né? Então, todos esses dispositivos são projetados de modo a manter a blindagem e estanqueidade. Imagina que aqui está correndo combustível, aqui eu vou ter um motor elétrico com aquecimento constante, né? Devido à transformação da energia elétrica em energia mecânica, né? Nós vamos ter perdas por calor. Então aqui, se por exemplo essa bomba não for estanque, né? Se ela permitir algum vazamento aqui, isso pode gerar um princípio de incêndio, né? Ou incêndio propriamente dito, né? Então esses equipamentos, né, que vão trabalhar no caso aqui com líquidos inflamáveis, né, devem prever essa estanqueidade e isolamento. E além disso, né, devem possuir o aterramento elétrico. Né? Caso eu tenha alguma corrente de fuga aqui, né, ela será direcionada para a Terra. Aqui é uma foto de uma indústria química, né, com produção de óxido, carbonato de lítio, né, e aqui nós temos um ambiente bem agressivo, então os motores, bombas, todos os dispositivos aqui ficam com as suas devidas proteções, principalmente contra a umidade aqui. Sobre os condutores, né, eles devem oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização, possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, né, de contatos abrasivos e contato com lubrificantes, combustíveis e calor, localização de forma que nenhum segmento fique em contato com partes móveis ou cantos vivos, né, podendo proporcionar ali, por exemplo, um curto-circuito, facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais, ou a operação das máquinas, né? Então aqui eu lembro e faço uma observação para vocês, nós nunca podemos ter fiação elétrica sobre a superfície onde transitam pessoas, tá? É o caso típico aí das obras temporárias, onde nós vemos muito
as famosas extensões para todo lado, né? Não oferecer oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização e ser constituído de materiais que não propaguem fogo, ou seja, autoextinguíveis. São os casos aí dos condutores ou cabos elétricos. Dos quadros de energia, né? Nós vamos ter os quadros de distribuição ou de comando. Eles devem possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, possui sinalização quanto ao perigo, né, de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas, ser mantido em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas, possuir proteção de identificação do circuito e atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de trabalho. Então aqui está um quadro elétrico padrão, né, com fechadura. Um modelo aqui de sinalização e bloqueio dos painéis elétricos. E aqui um mau exemplo, né, infelizmente, porque a gente vê na prática, né, não é tão padrão. Então a gente observa aqui um quadro elétrico sem sinalização, sujo, né, sendo utilizado aqui para guardar objetos, né, pessoais, daqueles que ali trabalham. Então, eles devem ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas, né? Nada a ver com essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, só para mostrar essa divergência, né, do que às vezes a gente vê na prática. Possui proteção e identificação dos circuitos, né, com os diagramas unifilares e trifilares. Então, lá os quadros vão possuir, por exemplo, disjuntores termomagnéticos, né, disjuntor geral, transformador de corrente, barramentos, disjuntores térmicos, né? Então, esses diagramas servem para auxiliar quem vai, principalmente, né, realizar a manutenção nesse quadro aqui. Por exemplo, qual que é o disjuntor referente a um motor de número 10, né? Então, qual seria desses disjuntores aqui que equivale ao motor de número 10, né? Então, para quem vai realizar a manutenção não interferir tanto na operação, né, esse diagrama serve como uma boa orientação para que quem vai realizar a manutenção se oriente, né, com relação aos dispositivos e circuitos aqui presentes. Atender o grau de proteção, né, em função ao ambiente de uso. As ligações e derivações dos condutores e máquinas e equipamentos devem ser feitas mediante dispositivos apropriados, né, utilizando principalmente os disjuntores de proteção. Isso bem aplicável aos quadros de distribuição. Adicionalmente, né, nós temos alguns dispositivos de proteção contra surtos, né, falta de fase. Nós temos os disjuntores termomagnéticos, nós temos os disjuntores de seccionamento, né, as caixas difusíveis, chave e faca. São proibidos nas máquinas e equipamentos, né, a utilização de chave geral com dispositivo de partida e parada. Então, olha só, pessoal, vamos dar uma pausa aqui e a gente segue com as instalações elétricas para o vídeo não ficar muito grande. Até lá, então.